Imagina ser adorado no mundo inteiro e odiado na mesma intensidade. Ter o shape mais monstruoso da internet, uma fortuna no bolso, a mulher perfeita no Instagram e ainda assim se olhar no espelho e ver um fantasma. Rich Piana foi o fisiculturista mais polêmico da história e talvez o mais corajoso também, porque ele não escondia nada, nem os esteroides, nem as mentiras, nem o vício. Mas nem ele sobreviveu à própria verdade. Essa é a história sombria de um colosso que explodiu por dentro. Se você valoriza a verdade nua e crua, já mete o like monstro, se inscreve no canal Balonatic, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. E é claro, confere nosso e-book Treino Old School 8 semanas de sangue, suor e ferro. O link tá na descrição. Agora bora mergulhar na mente de um gigante que desabou. Rich Piana nasceu em 26 de setembro de 1970, na Califórnia, mas desde cedo já parecia deslocado do mundo comum. A mãe era fisiculturista amadora e foi ela quem colocou Rich no caminho das barras e halteres ainda criança. Aos 11 anos, ele já tinha uma rotina de treino e queria ser igual aos monstros da Muscle Beach. Mas, mais do que músculo, ele queria atenção e ali já nascia uma fome que jamais seria saciada. Enquanto os amigos brincavam no colégio, Rich se trancava na garagem para treinar. Era ali, no ferro gelado, que ele sentia que tinha algum controle sobre a vida. Com 15 anos, já aplicava seus primeiros esteroides anabolizantes, algo que ele nunca escondeu. Ele dizia com todas as letras: eu sabia que aquilo podia me matar, mas também podia me tornar alguém. O garoto comum já tinha morrido. O monstro estava nascendo. Em 1989, ele venceu o Mr. Teen Califórnia. Depois disso, vieram vários títulos na NPC. Mas o palco não bastava. O shape dele era grande demais para caber numa federação. Ele queria dominar tudo. Então ele virou influenciador, antes mesmo dessa palavra existir. Rich começou a gravar vídeos caseiros, dicas de treino, alimentação, bastidores de ciclos pesados e muita motivação. Mas não era aquela motivação Nutella, era tapa na cara, era grito, era verdade. Seu canal do YouTube explodiu, milhões de views, e aí nasceu a filosofia 5%, que virou estilo de vida. Segundo Rich, só 5% da humanidade está disposta a fazer o necessário, doa o que doer, para conquistar seus objetivos. Os outros 95% só sonham. O símbolo 5% virou tatuagem, camisa, boné, mas também virou maldição, porque muita gente levou aquilo ao pé da letra, inclusive o próprio Rich. Ele começou a acreditar que era invencível e que se morresse tentando, tudo bem, isso era ser 5%. Enquanto o mundo fitness o idolatrava, muitos profissionais o odiavam, chamavam ele de aberração, de influenciador do mal, mas Rich não ligava.
ele era a verdade que ninguém queria admitir. Em 2014, ele fundou a 5% Nutrition, suplementos, roupas, coaching. Ficou milionário. Só que junto com a fama vieram os demônios. O shape precisava ser mantido a qualquer custo. E o custo era cada vez mais alto. Por trás dos vídeos motivacionais havia luta silenciosa, dores crônicas, ciclos insanos, crises de identidade, mas ninguém via, porque Rich era um personagem e o personagem nunca podia falhar. Rich Piana era um colosso moderno. Tinha 1,83 m, 125 quilos, 60 centímetros de braço e o carisma de um rockstar. Onde passava, multidões pediam autógrafo. Nos campeonatos, mesmo sem competir mais, ele era o principal ícone. E ao lado dele, sempre uma mulher linda. Mas o relacionamento que mais marcou foi com Chanel Jensen, sua esposa na reta final da vida. Chanel era musa fitness, modelo e também viciada em treinos. Os dois viviam um conto de fada estético, mas nos bastidores o casamento era marcado por altos e baixos, crises de ciúmes, ex-namoradas, traições, reconciliações. Era como se a vida deles fosse um reality show non-stop. Rich gravava tudo, compartilhava seus ciclos, mostrava as injeções, os frascos, os comprimidos. Ele dizia: é melhor falar a verdade do que mentir para o público. Mas aquilo virou um circo e ele era o palhaço e o domador ao mesmo tempo. Os vídeos começaram a ficar mais agressivos. Ele brigava com haters, provocava outros fisiculturistas e falava abertamente de drogas. Sim, não só anabolizantes. Rich chegou a usar cocaína, calmantes e até opioides. Numa entrevista, ele mesmo disse: fiz escolhas erradas, mas o que posso fazer? Me arrepender? Isso não muda o passado. O que muda é continuar sendo real. Essa postura atraiu milhões de fãs, mas também plantou a bomba que um dia explodiria. O uso contínuo de substâncias pesadas, tanto para o shape quanto para suportar a dor, começou a cobrar a conta. Os músculos estavam lá, mas os órgãos gritavam. O fígado crescido, o coração gigante, a pele fina como papel. Mas o sorriso seguia e os vídeos continuavam. Em 2017, ele cancelou uma turnê de eventos alegando problemas de saúde. O público notou que ele estava mais pálido, ofegante, estranho, mas Rich dizia que estava tudo sob controle. Mentira! No dia 7 de agosto de 2017, Rich estava em casa, na Flórida, cortando o cabelo com Chanel ao lado. De repente, ele desmaiou, caiu de cara no chão, convulsionando, sangue na boca, olhos virados. Chanel ligou desesperada para o socorro, mas ele já estava inconsciente. Chegando ao hospital, os médicos induziram coma para tentar salvar a vida dele. Só que o estrago era grande demais. Os exames mostraram um coração com 610 gramas, quase o dobro do normal. O fígado também estava inchado, cheio de lesões. O corpo de um monstro estava se despedaçando por dentro. Rich ficou 18 dias em coma. Amigos, familiares, fãs, todos esperavam um milagre, mas o milagre não veio. No dia 25 de agosto de 2017, Rich Piana foi declarado morto aos 46 anos. A autópsia foi inconclusiva e isso alimentou mais ainda as teorias. Muitos acreditam que ele sofreu overdose de opioides. Outros
que foi falência múltipla dos órgãos. O fato é, o shape mais insano da internet simplesmente colapsou. A morte foi um choque, mas também foi um alerta, porque se até Rich, com toda a grana, fama e reconhecimento, morreu por causa do estilo de vida que promovia, então quem estaria seguro? Chanel postou uma despedida emocionada, dizendo que ele era mais do que músculo, era alma, era carinho, era alguém tentando encontrar paz num mundo onde ser fraco não era permitido. Muitos fãs tatuaram o rosto de Rich, outros largaram os esteroides, outros continuaram o legado, mas algo mudou naquele dia. Um monstro virou mártir. Após sua morte, a marca 5% Nutrition continuou, mas nunca mais teve a mesma alma, porque o 5% era Rich, e Rich era caos, dor e verdade. Seus vídeos ainda rodam o mundo, suas frases viraram mantra, mas seu legado é controverso. Alguns dizem que ele foi um herói da transparência, outros que era um péssimo exemplo, um incentivador do uso de substâncias perigosas, um ícone tóxico. Mas a real é que Rich não forçava ninguém. Ele dizia: se você vai usar, faça da forma mais segura possível. Se não vai usar, ótimo, mas não minta para si mesmo. E isso foi revolucionário. Ele também falava da saúde mental, da pressão de ser forte o tempo todo, das inseguranças, dos traumas de infância, mas a internet só queria o monstro, o gigante, o insano, e ele entregava, mesmo que custasse sua sanidade, mesmo que custasse a sua vida. O shape dele virou estátua, mas por dentro era um campo de guerra. A história de Rich Piana não é sobre músculos, é sobre obsessão, sobre vaidade, sobre a necessidade desesperada de ser visto, amado, respeitado, e sobre o preço brutal que se paga por isso. Ele abriu as entranhas do mundo maromba, mostrou o que ninguém tinha coragem de mostrar. Foi chamado de aberração, de gênio, de viciado, de lenda. E foi tudo isso ao mesmo tempo. Hoje, quando você vê um cara gigantesco no Instagram, saiba que talvez ele esteja vivendo o mesmo inferno que Rich viveu. Porque o shape é só casca. A dor real mora por dentro. Se existe uma lição no colapso de Rich, talvez seja essa. Não adianta ser o mais forte do mundo se você está destruído por dentro. Se essa história te impactou, compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve aqui no canal Balonatic, ativa o sininho e comenta aqui, vale a pena o shape a qualquer custo? E se quiser treinar como raiz e inteligência, confere o treino Old School Balonatic. O link tá na descrição, porque aqui a verdade é sem filtro. E o shape é com sangue, suor e consciência. Nunca se esqueça, eu acredito em você.